O Vendedor da Meia-Noite. Olá, sejam bem-vindos a Candlehead. Hoje, lhes trago uma pergunta. E se um homem batesse à sua porta à meia-noite, querendo lhe vender algo, o que você faria? Se acomode na escuridão de seu quarto e me acompanhe para o desfecho deste relato. Quando eu tinha 8 anos, meus pais e eu nos mudamos para um bairro tranquilo, na periferia de uma cidade da qual eu nunca tinha ouvido falar. As casas eram idênticas de um jeito que tornava difícil saber qual era a nossa no começo. Mesmo revestimento claro, mesmos arbustos aparados, mesmos postes de correios pintados daquele verde opaco. Até as calçadas pareciam recém-limpas, como se alguém tivesse medo de deixar impressões digitais no lugar. O presidente da associação de moradores apareceu naquela mesma tarde. Ele se apresentou com um aperto de mão que durou tempo demais e um recipiente de plástico apoiado no braço. Dentro, havia um bolo decorado para parecer sofisticado. Mas quando minha mãe cortou mais tarde, ele tinha um gosto sem graça e artificial. Doce, do jeito errado. Como se fosse essência em vez de comida. Daqueles que deixam a boca seca depois. Ele também entregou aos meus pais um pacote de papéis e ficou parado na varanda enquanto eles folheavam. A maior parte era entediante. Regras sobre gramado, lixo, barulho, decoração externa, quanto tempo os carros podiam ficar estacionados nas ruas. Coisas normais de associação de bairro. Eu, pessoalmente, estava mais interessado nas formigas perto dos degraus. Então, meu pai parou de virar as páginas. Lembro dele reler uma linha em silêncio, as sobrancelhas se franzindo. Quando perguntei o que era, o presidente da associação riu rápido demais e disse que era só uma piada antiga do bairro, nada sério. Minha mãe ficou com os papéis mesmo assim. Mais tarde naquela noite, peguei o pacote da bancada da cozinha escondido e li a parte onde vi meu pai parar. Estava impressa na mesma fonte do resto, mesmo tamanho, mesmo espaçamento, sem negrito, sem aviso. Não deixe o vendedor da meia-noite entrar. Só isso, sem explicação, sem contexto, espremido entre uma regra sobre móveis de varanda e outra sobre persianas. Não dormi muito naquela noite. Exatamente à meia-noite, houve 3 batidas na porta da frente. Nem fortes, nem fracas, perfeitamente regulares como alguém batendo numa mesa. Meus pais congelaram. Minha mãe se levantou e trancou a porta de novo, mesmo ela já estando trancada. Então, a voz veio através da madeira. Senhor e senhora Grayson, vocês teriam interesse no produto que estou vendendo? Devo dizer que é uma oferta irrecusável. A voz era calma e treinada, como a de alguém do atendimento ao cliente lendo um roteiro. Não era alta, não soava irritada, soava paciente. Ninguém respondeu. Ele ficou ali exatamente 5 minutos. Eu contei no relógio do micro-ondas da cozinha. Ele continuou falando o tempo todo, mudando levemente as palavras a cada noite. Às vezes dizia que era uma oportunidade limitada. Às vezes dizia que era essencial. Às vezes dizia que era uma solução. Mas sempre começava com nossos nomes. Sempre educado, sempre confiante. Quando os 5 minutos acabavam, ele parava no meio da frase e ia embora. Nunca via passos. Só silêncio, onde ele tinha estado. Isso acontecia toda noite. Com o tempo, virou rotina. Luzes apagadas às 11, cortinas fechadas, TV no mudo. Meus pais cochichavam em vez de falar. Às vezes, eu espiava pelas persianas e via as luzes das varandas se apagando pela rua, uma por uma, como se o bairro inteiro estivesse prendendo a respiração. Uma noite perguntei, por que a gente simplesmente não manda ele embora? Minha mãe não respondeu de imediato. Ela manteve os olhos na janela escura, observando nosso reflexo em vez da rua lá fora. Porque a gente não fala com ele. Essa é a regra. Mas ele só fica parado ali. Não tá fazendo nada de estranho. Meu pai abaixou o volume da TV mais um pouco, mesmo já estando quase inaudível. Você não sabe disso. E nem nós. Então, por enquanto, só faça o que estamos dizendo. Ele sabe nossos nomes, sussurrei. Como ele sabe nossos nomes? Nenhum dos dois respondeu. Minha mãe apertou meu joelho com força demais, como se estivesse tentando me manter fisicamente imóvel. Você não abre essa porta, disse meu pai. A voz não era de raiva, era tensa, controlada. Você não responde. Você não olha para ele. Você não pensa nele. Fica longe da frente da casa depois da meia-noite, entendeu? Assenti, mesmo sem entender nada além do fato de que eles estavam com medo. Depois de algumas semanas, o medo virou outra coisa. Curiosidade. Frustração. Eu estava cansado de me esconder, cansado de ficar em silêncio dentro da minha própria casa.
Numa noite, antes que minha mãe pudesse segurar meu braço, fui até a porta e destranquei. O vendedor estava parado logo fora do alcance da luz da varanda. Ele parecia normal, normal demais. Roupas limpas, cabelo bem penteado, mãos vazias, sem bolsas, sem prancheta, nada que provasse que ele vendia qualquer coisa. Antes que eu dissesse uma palavra, meu pai me avançou e me empurrou de volta para o corredor, forte o suficiente para eu cair. O vendedor nem olhou para mim. Os olhos dele se fixaram no meu pai. O sorriso se abriu só um pouquinho mais. Ele disse o nome do meu pai como se o conhecesse há anos. Não sei o que foi dito lá fora. A porta se fechou atrás deles e o vento começou imediatamente, passando pelas árvores com tanta força que as janelas tremeram. A pressão nos meus ouvidos fez tudo parecer submerso. Durou só alguns segundos. Quando meu pai voltou para dentro, ele estava carregando um aquecedor de toalhas caro. Segurava contra o peito como se fosse importante, como se significasse algo. Passou por nós sem dizer nada e se sentou no sofá. Pai? Ele não me olhou. Minha mãe se colocou à frente dele e se agachou até ficar na altura do rosto dele. Ei, fala comigo, amor. O que ele te disse? Nenhuma resposta. Ela tocou o braço dele e sacudiu de leve. Você está me assustando, Henry. Diz alguma coisa, qualquer coisa. Ele piscou devagar, mas não reagiu. Os olhos permaneceram abertos, vazios, como se estivessem olhando através da parede. Cheguei mais perto e passei a mão na frente do rosto dele. Pai, para com isso. Isso não tem graça. Minha mãe segurou os ombros deles e começou a sacudir com mais força. Olhe para mim, Henry. Por favor, olha para mim. A cabeça dele se movia com as mãos dela, mas os olhos não acompanhavam. Lembro da voz da minha mãe quebrando enquanto ela repetia o nome dele, cada vez mais alto, como se o volume pudesse trazê-lo de volta. Liga para o 90! Ela disse de repente, sem tirar os olhos dele. Eu congelei. Agora! Corri até o telefone da cozinha, as mãos tremendo tanto que quase deixei cair. Atrás de mim, meu pai continuava sentado perfeitamente imóvel no sofá, segurando o aquecedor de toalhas como se fosse a última coisa que mandaram ele guardar. Tentamos falar com ele, sacudir seu ombro, chamar seu nome. Ele piscava devagar, mas não reagia. No hospital, os médicos disseram que não havia dano físico, nenhum derrame, nenhum trauma, nenhum tumor. Os exames estavam limpos. Uma neurologista falou com minha mãe numa sala reservada, enquanto balançava as pernas na maca coberta de papel. Mesmo sem entender tudo, aquilo ficou comigo. Estruturalmente, o cérebro dele parece normal. Minha mãe chorava agarrada à cadeira. Então por que ele não reage? A atividade elétrica, reflexos intactos, resposta pupilar normal, mas ele não produz nenhum movimento ou fala intencional. Então ele está em coma? Não exatamente. Ele está acordado. O que falta é a interação significativa com o ambiente. Ela escolheu as palavras com cuidado. É como se o cérebro estivesse recebendo as informações, mas não conseguisse transformá-las em ação. Mas dá para curar. Não há uma lesão visível. Não há o que tratar. Antes de sair, ela acrescentou. É extremamente raro e não temos explicação. Sinto muito. Ele nunca voltou de verdade. Ele ainda respirava, ainda comia se colocassem comida à sua frente. Mas o que fazia dele ele mesmo tinha ido embora, como se o vendedor tivesse levado isso. Minha mãe ficou naquela casa mesmo depois que eu saí. Fui para a faculdade aos 18. Sair não pareceu liberdade, mas fuga. Ontem, minha mãe faleceu. A casa agora é minha. Enquanto mexi nos arquivos, encontrei um antigo pacote da associação. As folhas estavam amareladas. A regra ainda estava lá. Não deixe o vendedor da meia-noite entrar. Que bom. Agora são quase 11h30 e eu não sei o que fazer. Até o momento, nada mais foi relatado pelo homem que nos conta essa história. Mas, e você? O que acha que pode ser o vendedor? O que pode ter acontecido com o pai do nosso protagonista? Você abriria a porta? Comente o que você pensa sobre tudo isso e até o próximo vídeo.